Eu sou o Lucas, sou autor do Gibi Atlântico. É um projeto contemplado pelo 8º Facult da Prefeitura de Santos. E a minha ideia hoje é mostrar como eu construo uma página desse gibi. Eu vou mostrar para vocês desde a concepção até a finalização dessa página. O projeto em si do Atlântico dentro do Facult, ele é muito feito para mostrar a possibilidade de como a gente tem um espaço e uma ferramenta na prefeitura que a gente pode contar as histórias que a gente tem. Então, histórias que saem de Santos, que tem a ver com a cidade, que tem a ver com a gente. Desenvolver uma discussão sobre como é viver fazendo isso, quais possibilidades a gente pode trabalhar. E sobre o vídeo de hoje, é muito de desmistificar algumas coisas que parecem muito complicadas e às vezes são soluções simples que a gente consegue resolver dentro de uma página, dentro de um processo, e às vezes deixar isso um pouco mais claro, porque acontece que a gente acaba vendo muito pronto as coisas. O início do desenho da HQ, eu começo com um lápis, né? Um ponto para se notar é que no começo do projeto um dos argumentos era de utilizar essa minha especialização de design gráfico para me ajudar a contar a história, para eu explorar novas possibilidades na impressão da HQ com outros tipos de formato, né? Não da HQ convencional. Mas isso também me ajudou a tentar agilizar alguns processos, né? Nesse caso eu fiz o quadrinho em si, esses quadros que vocês estão vendo, eles são feitos no computador e eu imprimi já, para eu também não perder esse tempo de medição, de régua e tudo, eu já deixei ele pronto, para eu poder já desenhar direto na página com um lápis. Então a gente tem essa página dupla, ela se chama Splash Page, ela é utilizada muito no quadrinho e eu, dentro do quadrinho inteiro, eu vou usar muitas dessas páginas, ele tem grande parte assim, que você cria um desenho grande para mostrar uma cena um pouco mais lenta do quadrinho, uma cena mais de contemplação, que é no caso dessa página. Esses quadrinhos, eles têm esses quadrinhos da esquerda, eles são muito inspirados numa música, ele é bem descritivo com o que está acontecendo aí nessa página, né? O roteiro dessa HQ ele é muito antigo, ele é de 2008, eu escrevi essa história em 2008, então esse tempo todo, mais de 10 anos, é claro que eu fui aprimorando, eu fui inserindo novos elementos, mudando muitas coisas, muito do contexto, e eu sempre ia colidindo com histórias parecidas, quase iguais à da HQ, que acabaram somando, sabe, para o roteiro, para algum tipo de detalhe, alguma observação que tinha ali que ajudou a somar muito na construção disso tudo. Nessa página é um exemplo perfeito disso. Essa música
é nova quase, assim, né? Ela não tem nem 5 anos, quer dizer, de que eu conheci, mas assim, encaixou muito bem com o que eu estava escrevendo, com o que eu queria desenhar. Isso é ótimo, né? Apesar desse tempão que eu levei para fazer esses desenhos, eu tive tempo de conhecer histórias parecidas, histórias que colidiam com a ideia, com esse significado. Mas a questão técnica, eu acabei falando muitas coisas, mas daí já saí do lápis e passei para as canetas, né? Eu usei, eu acho que duas ou três canetas. Uma caneta tem duas pontas, né? Então tem esse efeito mais de pincel, e depois outra ponta dura para fazer uns detalhes, fazer o camarão que está dentro desse aquário. E depois eu mostro outra caneta, daqui a pouco aparece já outra caneta que eu uso para fazer o mar, os detalhes maiores. Assim. Aí eu dou uma roubada com essa forma redonda, porque eu não estava conseguindo chegar nesse formato redondo, porque quando você desenha, você vê a página na horizontal, então ela distorce muita coisa. Então essa distorção acaba te prejudicando.
parte da cabeça eu refiz ela na mão, e aí depois vocês vão ver na hora do Photoshop eu tenho que modificar isso, e tudo bem, é um processo, cada um segue um tipo, né, de processo ali de finalização. E é essa caneta que eu falei, essa caneta eu uso ela bastante, ela tem uma característica quase própria, porque ela foi muito gasta, então ela tem o pincel dela tá bem gasto, então eu demorei bastante para chegar na forma de como eu representaria o mar, e ela me ajuda muito nessa textura, né, nessa representação, me facilita muito na hora de preencher essas partes de mar. Algumas coisas a gente acaba desenhando e ela não vai para o produto final, né? Como eu tenho esse processo de finalização no computador, eu acabei tirando bastante coisa do que eu tinha feito, coisas que eu não tinha gostado. E uma dessas coisas são as nuvens que estão aí em cima. Essas nuvens eu tinha feito, eu achei que não adicionavam tanta informação, não falavam muito sobre do que eu queria mostrar nessa parte da história, então eu resolvi tirar depois no Photoshop. Quando chega a parte do scanner, basicamente escaneei e aí já está no Photoshop, né? Esse arquivo foi escaneado e eu acerto só o tamanho do que é a página real, ajusto ali mais ou menos, eu coloco as guias para eu entender mais ou menos em que parte as coisas vão ficar e eu começo a corrigir algumas coisas. Nesse caso estou corrigindo as veias que eu tinha feito da mão, não tinha gostado muito, apagando alguns excessos que eu tinha feito com o lápis de cor, e aí o maior trabalho que eu tive nessa finalização foi tirar as nuvens que eu tinha desenhado, que eu não gostei muito depois que eu escaneei, eu achei que não adicionava muita coisa dentro do proposto, estava ali mais aleatório, e eu resolvi tirar. Então eu uso alguns brushes do Photoshop para ter um pouco mais de um tratamento mais orgânico, né, ali, para também não perder textura do papel. É muito imperceptível assim na hora que você imprime. E aí a parte da cabeça, né? Eu achei que a cabeça dele ficou muito grande, ficou desproporcional, e eu tive que fazer um ajuste ali no Photoshop. É bem comum também, pelo menos para mim, fazer isso. Eu acho que são ajustes que são mínimos, assim, não mudando tanta coisa, né? E aí depois um pouco de ajuste de preto e branco, tinha ficado um pouco cinza, e aí eu quis colocar um pouco mais de contraste dentro de tudo. Aí depois, quando for finalizar a HQ inteira, ela tem que ter o mesmo tom de preto, então isso vai acontecer diversas vezes, né? E eu vou também só ajustando pequenos detalhes que eu tenho ali das nuvens que ficaram por trás dos quadros, e eu vou arrumando isso, tentando deixar da maneira mais orgânica possível. Uma parte mais de limpeza, assim. Uma visão geral. E aí eu comecei a trabalhar na página para reimprimir, então eu imprimi de novo essa página para ver o tamanho dela. Acontece às vezes de imprimir isso de novo e desenhar em cima novamente para adicionar alguns detalhes. Aí um detalhe que eu achei que ficou faltando, eu coloquei ele mesmo no Photoshop, a configuração da página, uma coisa bem técnica, que eu acho que não precisa se aprofundar muito, e a impressão. Depois de impresso, eu fui para a mesa de corte, cortei do tamanho real do gibi, para eu ter ideia, para eu ver aquele produto quase finalizado, né, uma versão caseira do que basicamente vai ser feito. Provavelmente eu queria um boneco para mandar para a gráfica. O boneco é basicamente uma cópia feita em casa para a gráfica entender mais ou menos como que é o final do que eu quero. E esse é o resultado final da página que eu mostrei para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido.
E é isso. Valeu.